Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui, todos nós, Juventude de Iguaí, Juventude da Emanuel, Juventude de Nova Canaã, para celebrarmos e adorarmos o nome do nosso Deus, que é digno de glória, de honra, de louvor e de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. E nessa noite, eu queria pensar com vocês aquele tema ali, de 2026 até que sejamos um, mas pensando para nós jovens, né? E se esse sermão dessa noite tivesse um tema, o tema dele seria caminhando juntos entre o apoio mútuo e a responsabilidade pessoal, tá? Eu estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, então sejam muito bem-vindas à casa de Deus, tá? E antes de mais nada, antes de a gente começar o nosso estudo, o nosso sermão da noite, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, certo? Vocês podem levantar a mão, caso queira responder, e pode ficar no cantinho também em silêncio, caso não queira, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite para você jovem, para você adolescente, para você adulto também que veio nos prestigiar, é: quem aqui estuda na mesma escola? Pode levantar a mão, quem estuda na mesma escola. Tem alguém conhecido aí? Ou todo mundo estuda na mesma escola? Ali tem esse lado aqui, todo mundo estuda junto. Ali também tem dois. Tá, muito bem, pode abaixar. Quem aqui é da mesma igreja? Todo mundo da mesma igreja? Mesma igreja, amém. Amém. Quem aqui gosta muito do seu pastor? Todo mundo, glória a Deus. Cadê os pastores aí, ó? Perdeu de ver esse sentimentalismo todo. A juventude gosta dos pastores. Coisa boa. Mais uma pergunta. Quem aqui crê em Jesus como seu suficiente Salvador? Amém. Glória a Deus. Então estamos entre irmãos, filhos de Deus. Bom, por que das perguntas? A gente sabe que no mundo de hoje, no nosso meio, principalmente no meio dos jovens, a gente tem um costume que é de se socializar ou buscar um grupo que a gente tenha alguma afinidade sequer, certo? Talvez ali no grupo que você anda na escola, no grupo que você anda, acho que tem os meninos que jogam bola no baba, as meninas que não sei o que as meninas fazem nos seus momentos aí que não estão na escola, pintando a unha, não sei, tem alguma coisa em comum. Pode ser que tenha suas divergências, mas vocês gostam de alguma coisa, que ali talvez a capoeira, gostam da capoeira junto. E nessa noite, todos nós aqui temos um motivo único, especial e o mais importante de todos para estarmos aqui reunidos, todos muito bonitos, arrumados, cheirosos, que é o nosso Deus, adorar o nosso Deus. Todos nós aqui cremos em Jesus. Amém? Amém. E pensando nisso, pensando nesse grupo, eu estudando, né? Que pregador estuda, viu, gente? Não acho que é só o estudo, então o pregador tem que estudar também. No texto para nós nessa noite, que está em Gálatas, capítulo 6, quem tiver com a Bíblia já pode abrir. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Então, Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 5. Nós vamos pensar como juventude, como nós devemos nos comportar uns com os outros. E principalmente como igreja. Porque talvez no nosso meio haja a dúvida, ou ainda há nos bastidores, ou no pensamento de alguns jovens, que nós não somos igreja. Nós somos a juventude da igreja. Nós fazemos parte da juventude da igreja, ou nós fazemos parte das mensageiras do rei, ou nós fazemos parte dos embaixadores do rei. E a igreja são os nossos pais, são os nossos avós, são as pessoas mais velhas da igreja, é o pastor que é a igreja, e eu sou só o jovem. Quando eu crescer, eu vou me tornar a igreja, certo? Talvez alguém aqui nessa noite pode pensar dessa maneira. Mas a verdade é que nós, mesmo enquanto jovens, crianças, nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E como toda igreja que se preze, ainda mais nós batistas, que gostamos muito do apóstolo Paulo, nós temos algumas recomendações escritas pelo apóstolo nas suas cartas. E uma delas está aqui
em Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao 5, e que serve não só para os adultos, não serve só para o pastor, mas serve para você, jovem e adolescente, nessa noite. Amém? Antes da gente ler, vou pedir para você curvar a sua cabeça. Nós vamos falar com o nosso Deus e pedir sabedoria. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos, Senhor. Somos gratos porque a Tua misericórdia se renovou durante a semana, nessa manhã. Estamos aqui com mais uma oportunidade para aprender, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito possa estar abrindo os nossos corações, o nosso entendimento e nos dando a alegria de ouvir a Tua palavra. Fica conosco, tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, da Epístola aos Gálatas, é um dos grandes chamados do apóstolo Paulo para uma vida cristã marcada por restauração, marcada por humildade, responsabilidade, amor e amor mútuo. E Paulo aqui no capítulo 6, ele vai fechar a seção prática da carta. Porque Paulo ele vai lá no capítulo 1 explicar o motivo e para quem ele está escrevendo a carta. E aqui no capítulo 6 ele vai estar fechando uma seção nos mostrando como viver na prática a vida cristã. E a carta aos Gálatas, ela foi escrita primeiramente para combater os falsos mestres judaizantes. Estavam ensinando algumas coisas erradas, coisas que não estão no Evangelho para os nossos irmãos, não só de uma igreja, mas de várias igrejas ali na Galácia. Eles estavam ensinando que a salvação não dependia apenas da fé em Cristo, mas que também eles precisavam observar a lei de Moisés, a lei mosaica. E Paulo vai chegar também defendendo a sua autoridade como apóstolo. Então Paulo vai desmentir esses ensinamentos desses falsos mestres, dizendo que a justificação sim é somente pela fé em Jesus Cristo e que ele era apóstolo enviado por Deus, chamado por Jesus Cristo. E aqui nos capítulos finais, como eu disse, especialmente no capítulo 5 e 6, Paulo também nos mostra que a vida cristã ela é uma vida com liberdade, mas não com libertinagem. E vai mostrar no capítulo 5 que a vida de um jovem crente, de um cristão verdadeiro, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver que no contexto imediato, antes da gente ler os primeiros 5 versículos do capítulo 6, é que no capítulo 5 ainda, no verso 16, Paulo vai dizer, andai em Espírito. Ele vai dizer também, ali nos versos 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. E vai dizer, encerrando essa sessão, no verso 26 do capítulo 5, para que nós não sejamos presunçosos. Quase não sai, hein? Presunçosos. Tá? Paulo vai nos desafiar a não sermos presunçosos. Não ser aquele tipo de jovem crente que os amigos da escola olham assim, vixe, lá vem Samuel. Vamos sair de perto que Samuel vai começar com a prosa dele. Vixe, lá vem Cleito. Deixa eu me afastar porque Cleito vai começar a falar o que eu posso e eu não posso fazer. Paulo vai nos desafiar a sermos pessoas que andam segundo o Espírito e exercem o fruto do Espírito. E é assim que chegamos no verso 1 ao 5. E aí agora, de forma prática, de forma que você pode aplicar isso na sua escola, pode aplicar isso na sua igreja, na sua vida, nos seus lazeres cotidianos, até Jesus Cristo voltar. Amém? Paulo vai dizer o seguinte, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo,
sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então nós vamos dividir esses 5 versículos em 4 partes. Essa primeira parte, do verso 1, nós vamos focar na arte de restaurar com mansidão. Então Paulo vai começar o verso 1 aqui do capítulo 6 dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, pausa, e aqui ele está dizendo aos irmãos da fé. Paulo está dizendo, por mais que nós já tenhamos crido em Cristo Jesus, nós podemos ser surpreendidos em algum pecado, em alguma falta. E aqui, a palavra que Paulo usa para ser surpreendido, eu só consigo imaginar, estão olhando ali, pensei que está alguma coisa. A palavra surpreendido aqui, nós podemos imaginar como alguém que caminha em alguma estrada e de repente um leão pula em cima de você com fome. Esse é ser surpreendido. Paulo não está dizendo que a marca do jovem cristão é viver com aquele pecado oculto. Não é viver sendo identificado como aquele jovem que mente, como aquele jovem imoral, como aquele jovem raivoso, mas sim um jovem que vive segundo o fruto do Espírito. E ele vai continuar no verso 1 dizendo o seguinte: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, o que é um crente espiritual? Será que tem alguma divisão de crente carnal e crente espiritual? Será que Paulo está fazendo essa divisão? Ou Paulo está querendo apenas se referir aos líderes da igreja? Mas o grego desse texto, a palavra, ela tem um sentido e traz para nós o sentido de que esse crente, os espirituais, são aqueles que estão cheios e que são governados pelo Espírito de Deus. Então, todos nós que cremos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo em nosso coração, somos esses espirituais. Somos esses espirituais. Somos esses o qual Paulo fala, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Caio, então significa que nós devemos passar a mão, gente, pecou, continua pecando. Não é isso. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, e ele vai trazer mais a fundo essa explicação quando ele vai dizer, se tratar de você pessoalmente, depois de você ajudar alguém que caiu, foi surpreendido pelo pecado, você vai entender por que ele pede para você tratar com mansidão. E aqui com mansidão, eu me lembro do pastor Augusto Nicodemos, para os íntimos, tio Nico, ele vai dizer que uma vez ele estava à frente de uma igreja e um diácono da igreja, todo domingo de manhã, chegava bêbado, no culto domingo de manhã. E aí algumas pessoas chegaram nele, pastor, o diácono lá está chegando bêbado, todo domingo de manhã. No sábado à noite ele encarca a cara e chega aqui bêbado. O senhor tem que fazer alguma coisa. Aí o pastor, muito calmo, vai na casa desse diácono, irmão, estou sabendo, porque ouvi de algumas pessoas essa situação e nós não concordamos, nós sabemos que é uma posição errada, é uma atitude errada, o senhor está cometendo. Então, o senhor pode melhorar nesse aspecto para que a gente não prossiga com outras medidas mais sérias ou uma disciplina. E aí o irmão, não, pastor, eu vou melhorar. Aí esse irmão ficou 1 mês, 2 e meio, sem aparecer bêbado. No 3º mês, esse irmão voltou a aparecer no domingo de manhã, bêbado. E aí o pastor, irmão, infelizmente, nós como igreja, nós não aceitamos isso. Disciplinou, afastou ele dali, das funções que ele exercia na igreja. Não removeu do rol de membros, mas afastou ele daquilo que ele estava exercendo na igreja. O pastor se retirou da igreja, precisou ir liderar uma outra igreja. Anos depois, esse mesmo homem liga para o pastor Augusto e diz, pastor, se não fosse pelo Senhor, pela sua mansidão, eu não teria largado a bebida, eu não teria deixado aquela vida, se o Senhor não tivesse me disciplinado, se o Senhor não tivesse me mostrado aquilo que eu estava cometendo, que aquilo era errado, talvez hoje eu não estaria mais entre os irmãos da igreja, ou talvez não teria conhecido de fato quem Cristo é.
e como ele é manso e humilde de coração. Então é isso que Paulo está tratando. Você, jovem, que tem algum amigo que pode ser surpreendido, e você mesmo pode ser surpreendido, nós vamos ver aqui no restante da parte B desse mesmo versículo, trate-o com mansidão. Parece difícil, mas o Espírito Santo, ele nos guia. O fruto que cada um de nós temos nos dá a capacidade de tratar o nosso irmão com mansidão. E aí ele vai seguir na parte B desse mesmo versículo, dizendo: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha só, se você não o trata com mansidão, cuidado, fiquem alerta, porque você também pode vir a ser surpreendido. E talvez você também precise ser tratado com mansidão. Então Paulo, ele traz o nosso primeiro ensinamento aqui para nós jovens. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem durante a semana, ou durante o mês, quem sabe durante um ano, você jovem pode estar orando, pode estar indo tomar um café, convidando para ir tomar um açaí, ou até mesmo na escola, chamando para na hora do recreio, na hora do lanche, sentar ao seu lado e tratá-lo com mansidão. Talvez você não precise nem tocar naquele assunto delicado, mas só de você estar presente, de você tratá-lo como um irmão em Cristo Jesus, tenho certeza que isso será o suficiente para que ele possa olhar para Jesus, olhar para a igreja com outros olhos. Você, jovem, é luz no meio dos seus amigos, certo? E nós vamos para o segundo ponto, verso 2, que vai dizer o seguinte, e inclusive eu vi ali, eu recebi a balinha quando eu cheguei, e é bem esse texto, parabéns Eliseu, parabéns Rebeca, muito bem, que diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Muito bem. Enquanto aquela igreja estava recebendo ensinamentos de que crer em Jesus Cristo não era o suficiente para a salvação e que eles deviam cumprir com os mandamentos de Moisés, Paulo vem com um ensinamento totalmente na contramão, dizendo o seguinte: ajude aquele seu irmão que está passando por um momento difícil, uma crise familiar, uma crise talvez emocional, uma crise nos estudos, está ali indeciso com o que vai fazer após o ensino médio, o que vai fazer após a faculdade, o que vai fazer quando chegar no ensino médio. Eu continuo estudando para o Enem, eu procuro um outro trabalho, meu pai e minha mãe não me entendem. Paulo vai dizer: ajudem, levem os fardos pesados desses nossos irmãos. E ele vai dizer também que assim, agindo assim, com amor, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. O amor, como Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Esses são os maiores mandamentos e aqueles quais os pesos são mais leves de carregar. Amar aquele que está ao nosso lado de forma prática é muito mais leve do que obrigá-lo a largar ou a começar a funcionar ou a andar como um robô que segue leis que são muito mais pesadas do que os nossos fardos. E aqui para nós hoje, o que nós podemos pensar, ou que nós podemos ser desafiados nessa noite? Você pode também pensar em mais um amigo, mais um colega, do qual você pode ajudar a carregar um fardo nessa semana. Um amigo que você olha, eu sei que você está passando por esse problema, eu posso lhe ajudar, eu posso orar por você, eu posso sair com você, eu posso lhe dar um abraço, mas também eu posso fazer como os amigos de Jó, ficar uma semana em silêncio, mas ao seu lado. E assim nós estaremos cumprindo com a lei de Cristo, certo? E aí nós vamos para os versos 3 e 4, que vai dizer o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar
com ninguém. E aqui nós entramos talvez no centro do nosso sermão, que é o perigo da comparação e do orgulho. Nós vivemos hoje um período em que, por meio das redes sociais, nós nos comparamos com diversas pessoas. Com diversas pessoas. Talvez as meninas olhem ali alguma mulher, alguma influenciadora, ó, queria me vestir como ela, queria ter a casa que ela tem, talvez queria, não sei, ter a formação acadêmica que essa mulher tem. E nós, homens, eu sei, todo mundo aqui queria ser parecido com o Neymar. Mas, ou algum outro influenciador, Cristiano Ronaldo, não sei. Mas a gente tem alguém que nós olhamos assim, nossa, poxa, como eu queria ser essa pessoa. Como que a vida dessa pessoa, aparentemente nas redes sociais, parece tão superior à minha. Ou talvez a gente não precisa nem ir tão longe no Instagram, no TikTok. Talvez aquele colega, talvez aquele vizinho. Nossa, a casa daquele vizinho tem piscina e eu estou aqui no calor. Eu queria tanto ter uma piscina. E Paulo ele vai nos alertar. Vai dizer, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aí que está o perigo. Porque talvez nas redes sociais, nos stories, algumas pessoas parecem ser muito felizes, têm muita autoridade, mas na verdade, o que falta para essa pessoa é o que nós já temos, que é Cristo. E Paulo vai dizer que essas pessoas que se enganam ou que dizem ser alguma coisa, não sendo nada, elas estão se iludindo. E isso serve para nós também. Isso serve para nós também. Quando nós nos achamos aquilo que nós não somos diante dos nossos amigos, nós estamos nos enganando. E aí Paulo ele vai mais uma vez desafiar a você, a mim, a fazer um exame, um autoexame. Cada um examine os próprios atos. E aí então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O pastor Jonas Madureira, em um dos seus livros Inteligência Humilhada, ele vai dizer que todo homem é homem, todo ser humano é um ser humano, mas nem todo homem é servo, nem todo homem é servo. E em Cristo, nós reconhecemos nossa identidade, a qual nós devemos nos orgulhar, e aquilo que nós devemos nos orgulhar é de sermos servos, é de sermos amigos, é de sermos filhos, é de honrar, glorificar a Deus naquilo que nós fazemos em santidade. Então aquilo que nós, em nossa identidade em Cristo, nós podemos nos orgulhar é que nós somos servos. Nós somos servos de Cristo. E não só daquele que está ao seu lado, mas também daquele que não concorda talvez com o seu pensamento. Talvez daquela professora que parece te perseguir, ou daquele professor que parece te perseguir. E aí nós caminhamos para o verso 5, que mais uma vez, lendo o verso 5, eu penso que Paulo está entrando em contradição. Que aí Paulo, no verso 5, ele vai dizer o seguinte: pois cada um deverá levar a própria carga. Oxe, no verso 2 ele não falou para a gente ajudar os outros a levarem os fardos pesados e agora ele está dizendo para cada um carregar a própria carga? Como assim? Não faz sentido para mim. Só que, veja mais uma vez, as palavras que o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui, tanto no verso 2 como no verso 5. No verso 2, ele vai dizer o seguinte: levem os fardos pesados, no sentido de opressão, um peso que você não consegue carregar, preocupações. Já no verso 5, ele vai dizer: pois cada um deverá levar a própria carga. E no sentido mais direto da palavra carga, nós podemos pensar em peso. Mas pensando metaforicamente, nós podemos pensar que essa palavra pode se traduzir como um dever que Cristo impôs sobre os seus seguidores.
diferente do peso que os fariseus e daqueles falsos mestres estavam colocando naqueles irmãos nossos, da observância da lei, que podia ser muito opressiva para algumas pessoas. Então Paulo ele vai dizer, cada um é responsável ainda por carregar a sua cruz, por carregar os seus fardos. Mas enquanto houver aquele irmão que não está conseguindo caminhar, você vai lá e ajude. E nós podemos concluir aqui, para nós jovens, o seguinte: nós não podemos culpar todas as outras pessoas, a igreja, o pastor, as circunstâncias, por nossas próprias escolhas. No final de tudo, no final das contas, cada um deverá levar a sua própria carga perante Deus. E aqui eu quero pensar um pouquinho com vocês. Será que você quer levar o fardo que Jesus disponibiliza a todos nós, que é um fardo leve? Ou você quer carregar aquele fardo pesado que só você sabe que está carregando? E há a grande diferença do fardo pesado, das crises que nós precisamos pedir ajuda, para aquela carga que é própria, das nossas próprias escolhas. Então você, olhando para do final do capítulo 5 e olhando para esses primeiros 5 versículos do capítulo 6, será que você, jovem, tem vivido na prática como um jovem cristão? Como um jovem que, como nós vimos, um jovem espiritual, aquele que é guiado e governado pelo Espírito de Deus? E eu peço que vocês agora sigam aí um pouco a leitura. Nós estamos concluindo lá no verso 9 e 10, que nós vamos concluir com as palavras de Paulo, e que essas palavras vocês durante a semana possam meditar, porque são palavras importantes. Parece, como eu disse, que é para a igreja, para as pessoas mais velhas, que é para o pastor, mas cabe a cada um de nós seguir os ensinamentos que o apóstolo Paulo vai nos deixar nos versos 9 e 10. Ele vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que nós possamos viver em santidade, nós possamos viver honrando a Deus, fazendo o bem a todos. E como Paulo disse, especialmente aos da família da fé. Amém? Que esse nosso primeiro culto possa estar incentivando cada uma das 3 juventudes a caminharem juntas, fazendo o bem não só a todos, mas especialmente aos da família da fé.